No vídeo de hoje, você vai conferir o resumo completo do capítulo 18 de A Rainha da Pérsia. Mas antes, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like abaixo. Muito obrigado e vamos prosseguir. O capítulo se inicia com Hathak, sem acreditar que a Rainha da Pérsia é na verdade a Hadassa, seu nome judeu. Então, o eunuco pergunta o que aconteceu com Enoque. Ela conta que seu ex-noivo morreu na guerra contra os gregos e depois foi trazido ao palácio e revela ser prima de Mordecai, ainda que tenha sido criada como se fosse filha dele. Esther alerta que o Hathak não pode contar em hipótese alguma sobre sua origem para alguém. O eunuco promete que seu segredo estará muito bem guardado. Esther afirma estar com saudades de Mordecai e Hathak se oferece para buscar notícias do oficial. A rainha pede para que avise a Mordecai para ficar um pouco mais tarde no trabalho, pois quando os outros forem embora, ela o encontrará a sós. De repente, as amigas de Esther aparecem em seus aposentos e começam a fechar as portas. A rainha acha a atitude muito suspeita e decide reabrir a porta que dá para o harém para verificar do que se trata. O pior acontece quando a Esther vê o seu amado rodeado de mulheres e escolhe Arya, uma das concubinas, para dar um passeio com ele. Após a escolha, uma confusão começa entre as mulheres, mas Sazgás põe ordem e controla a situação, pedindo para que se afastem do rei. Carcas então questiona Sazgás o porquê do Xerxes ter feito isso do nada. Então, o aliado de Amestris afirma ser uma clara vingança, mas não sabe o motivo. Ainda abalada com a postura do Xerxes, Esther pede para que as amigas se retirem, pois ela quer ficar sozinha. Na cena seguinte, o novo decreto do rei é anunciado, onde todos os judeus, independentemente de serem homens ou mulheres, jovens ou mais velhos, até mesmo crianças, serão destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens sejam saqueados tanto em Suzã como em todas as províncias. Muito que cara de pau, a esposa de Emineu, que tanto trata mal Joel junto com seu marido, está preocupada que os judeus serão mortos, ou seja, ela e o Emineu estariam com dias contados. Lamentando o decreto, Mordecai e os demais judeus rasgam suas vestes e despejam terra em si mesmo. Enquanto a esposa de Amã e seus filhos comemoram o feito, o próprio surge para discursar contra os judeus, que são um povo de ladrões e mentirosos, pois tomam posse da terra dos outros e falam que sempre foram deles. O ministro então decide se aproximar de Mordecai, lhe empurrando com um chute, pedindo para que se levante. O oficial até tenta revidar, mas os soldados só não fizeram algo pior porque o Amã pediu para que deixasse Mordecai dar o braço a torcer e obedecesse à ordem que foi dada. Ao se levantar, o pai adotivo de Esther leva um cuspe, sendo mais humilhado ainda, e ouve de Amã que se lembre dele quando uma espada perfurar o seu coração, pois ele é o responsável por tudo isso. Na próxima cena, em viagem, Dario pergunta ao Neemias como ele se tornou eunuco. Ele responde que seu pai o levou ainda criança para servir ao Xerxes, mas tempo depois veio a falecer. Provocando o irmão, o príncipe diz ao Artaxerxes que se o pai se importasse tanto com ele assim, não teria enviado um judeuzinho para ser o seu servo, quando de repente a comitiva é interrompida por algo. Trata-se do Artabano, que pede para falar a sós com Dario. O comandante começa prestando solidariedade pelo que aconteceu com Amestris, mas Dario percebe que isso é papo furado e pede para que ele vá direto ao assunto, sem rodeios. Artabano fala sobre o príncipe precisar de sua ajuda, gerando riso no rapaz, que diz não precisar de nada dele e se retira. Mas, quando o comandante pergunta se o Dario não quer ajuda para continuar o que sua mãe começou, ele logo volta interessado no que tem a dizer. A sós com Neemias, Artaxerxes pede desculpa pela forma que seu irmão está o tratando, já dando indícios da amizade dos dois. Quando Dario retorna, fica com cara de poucos amigos, afirmando que deseja chegar em Persépolis o quanto antes. Escondida, observando tudo, Artemisia pergunta ao Artabano como foi a conversa dos dois. O comandante disse que ele gostou. Artemisia então afirma ter pena do Xerxes, por ter um primogênito tão fraco e uma esposa cruel. Artabano então a lembra que o rei já se casou novamente,
mas a guerreira diz que isso não muda sua opinião, pois a Esther, mesmo tendo uma certa beleza, continua sendo uma sonsa. Na sala de atendimento ao povo, Hathach procura por Mordecai, mas não o encontra, porque já deixou o local. Hegai também aparece por lá, preocupado com o decreto, quase que passando até mal. O pior acontece quando um falatório se inicia e todos correm para ver do que se trata. Era Mordecai utilizando panos de saco, sendo que é proibido adentrar no palácio assim. Porém, logo é repreendido, por mais que o oficial explique que só está representando seu povo, não deseja entrar. O seu desejo mesmo é chamar a atenção do rei para que ele veja o que está acontecendo. Enquanto os judeus são retirados dali, Hegai então se aproxima de Ona, dizendo sentir muito por tudo. Ainda se questionando o porquê de ter se tornado rainha e qual é o propósito de Deus para ela com isso, mal sabia Esther que a resposta de todas suas dúvidas estavam mais perto do que imagina. Perguntando pelo Mordecai, a rainha, ainda sem saber sobre o decreto, ouve de Hathach que o oficial está utilizando panos de saco em frente ao palácio, juntamente de outras pessoas revoltadas. O eunuco diz não saber também o que está acontecendo, mas viu os soldados alarmados. A Esther, logo se preocupando, diz ao Hathach que leve roupas novas a Mordecai, pois pelas leis não pode ficar andando com panos de saco por aí, correndo risco de vida. A rainha pede ainda que, após fazer isso, que o eunuco retorne para pegar uma mensagem que ela está escrevendo ao seu pai adotivo, para que depois leve também. Tempo depois, nos é mostrado Mordecai já em casa, sentado junto à sua esposa e cogitando a possibilidade de fugirem para um local seguro, mas o oficial diz que assim que a mensagem do extermínio dos judeus se espalhar, as pessoas não vão pensar duas vezes antes de iniciar o massacre, pois receberão uma recompensa caso façam. A conversa do casal é interrompida quando Esdras chega carregando uma caixa e diz que um mensageiro do palácio mandou que ele entregasse a Mordecai. Dentro da caixa continha a mensagem de Esther, dizendo para que ele vista as roupas novas e seja cauteloso, seja qual for a situação pela qual ele está passando. Ona questiona se não há algo que a Esther possa fazer para ajudar o seu povo, mas seu marido afirma que pelo conteúdo da carta de Esther, a rainha nem sequer sabe do decreto ainda. Enquanto Esther olha desolada pela janela de seus aposentos, ela vê a Mirá indo ao encontro do rei. A concubina olha debochadamente para Esther e diz a Hegai que se sente superior à rainha e que o Xerxes tem preferido passar as últimas noites com ela e não com Esther. Hegai então ameaça Mirá e diz que caso ela desrespeite a rainha novamente, ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para que o Xerxes passe a desprezar a Mirá, fazendo assim com que ela nunca mais seja chamada para a presença do rei. Esther chora no quarto e confessa para Ariana que o Xerxes está chateado com ela, enquanto Xerxes se lembra de Esther, dizendo que ela o ama pelo que ele é e não pelo fato de ser o rei. Pouquíssimo tempo se passa e o Xerxes já se esqueceu da tristeza por Esther, já estando em um banquete com Amã, enquanto a Mirá dança para os dois. O rei então agradece a Amã pelos seus serviços. Ellen se mostra revoltada com Emineu, dizendo que sabia que nunca deveria ter se casado com ele e que provavelmente agora eles vão perder suas vidas por conta do decreto. Mas o médico diz que eles não precisam se preocupar, pois não sabem que o casal é judeu. Porém, Ellen afirma que alguém pode os denunciar e que o Emineu havia prometido que ninguém jamais saberia das origens dele. Ao sair pela porta, o médico questiona Joel por estar orando e provocando, diz que o garoto deve continuar rezando mesmo, pois o povo dele vai precisar. No que o Joel responde que a vida de Emineu também corre perigo, pois o homem também é judeu, o que acaba causando raiva no médico, que diz que sempre odiou ser judeu, então passou a fingir que não era e que agora eles não teriam para onde correr. Joel então questiona Emineu, perguntando como que ele se identifica então, já que não é judeu, e ele afirma ser um médico bem-sucedido. Joel então deixa o homem sem palavras, ao dizer que,
se ele só tem valor pelo que faz, no dia que não puder mais fazer, não valerá mais nada. A cena corta para Esther sendo arrumada em seus aposentos, e quando Hathak aparece, a rainha pede para que suas amigas se retirem. O eunuco então diz que Mordecai não vestiu as roupas que lhe foram enviadas e que também não compareceu ao trabalho, sendo visto naqueles mesmos trajes do lado de fora do palácio. Esther então pede para que Hathak investigue imediatamente o que aconteceu, pois só pode ser algo muito grave. Xerxes desperta ao lado de Amirá e se surpreende com a presença da mulher em sua cama, já de manhã. Apesar da concubina tentar conversar com ele, o rei a despacha o mais rápido possível. Mordecai continua na porta do palácio, e quando Hathak tenta se aproximar do pai adotivo de Esther para conversar, é interrompido por Amã, que ofende o oficial e diz que todos estão felizes pelo decreto que exige o fim dos judeus e que agora até o rei está agradecido. O eunuco, que havia passado reto para não ser flagrado com Mordecai, espera Amã ir embora e chama discretamente o oficial para conversarem. Hathak então diz que está a serviço da rainha Esther, que ela está muito preocupada com ele. Mordecai então diz para Hathak do decreto e que foi oferecido até prata em troca da vida do povo judeu de todo o Império Persa. Ele suplica então que o eunuco mostre a carta que foi enviada a todas as casas para Esther, para que ela possa fazer algo para ajudar o seu povo, mas Hathak diz que não sabe o que a rainha poderia fazer para ajudar, afinal, o decreto não pode ser revogado. O rei havia solicitado a presença de Harbona em seus aposentos, porém foi surpreendido quando outro eunuco foi servi-lo. Ele então foi avisado que Harbona havia adoecido e está acamado, em uma situação que aparentava ser grave. Artaxerxes volta para o palácio de Persépolis, de um passeio a cavalo com Neemias, e encontra o Dario todo sorridente, dizendo que o irmão precisará escolher outro eunuco, pois foi criado um decreto de que todos os judeus devem morrer. Então, Neemias não vai durar muito. Enquanto isso, em Suzã, Esther recebe a notícia do decreto, e o capítulo se encerra com a rainha aos prantos, desesperada. E assim termina o capítulo 18 de A Rainha da Pérsia. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, valeu!